Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos continuar o que começamos a estudar hoje pela manhã, que é o segundo testemunho de João Batista sobre Jesus. A gente está estudando esses encontros, de Jesus, e a gente viu a semana passada Jesus se encontrando com João Batista. Ele deu o primeiro testemunho. E agora eu quero falar do segundo testemunho que ele dá a respeito de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 22, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 22. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia, e ele ficou algum tempo com eles, e ali batizava as pessoas. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. E alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. E João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. E aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Senhor Jesus, ao lermos as palavras que estão nas Escrituras, queremos te pedir que o teu Espírito Santo possa aplicá-las ao nosso coração. Eu sei que o Senhor tem uma mensagem para cada um de nós. Então, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração e faz com que a tua palavra seja irresistível a cada um de nós. Ó Pai, que ninguém possa sair daqui sem ter a consciência de que o teu Espírito se moveu, tocou, abençoou e de alguma maneira chamou para perto. Escuta, Deus, a nossa oração e responde aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, querido. Semana passada, no primeiro testemunho de João Batista a respeito de Jesus, a gente aprendeu 3 coisas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E Jesus é o juiz de todos os homens. É isso que a palavra de Deus nos ensinou. Nesse segundo testemunho, a gente aprendeu hoje pela manhã a lição que veio não propriamente das palavras de João Batista, mas do cenário, das coisas que estavam acontecendo. E a lição que aprendemos hoje de manhã foi: Jesus valoriza o batismo, porque quem instituiu o batismo na igreja foi Jesus. E ele começou a batizar logo depois que ele foi batizado por João Batista, e o seu ministério incluía o batismo, não é? Depois, quero continuar estudando esse texto e vendo os outros aspectos do testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Há um deles que eu acho que é o mais marcante de todos, eu acho que se destaca de uma maneira especial.
é quando João Batista, na versão antiga, eu vou ler isso aqui na versão antiga, ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Na versão que eu li era: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. A segunda lição tem a ver com essa expressão. E esse texto está falando de coisas que são tremendamente humanas, que mexem com o coração da gente. João tinha saído lá da região, do outro lado do rio, chamada Betânia, além do Jordão, onde é a Jordânia, e ele foi para o norte pregar a mensagem de que o reino de Deus estava chegando. E ele estava numa região que era a região das mais odiadas pelos judeus, era a região dos samaritanos. Essas cidades aqui que são citadas, Salim, Enom, elas estão ali no começo de Samaria, perto de Sicar, mais ou menos 5 quilômetros de Sicar, onde Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Era uma região onde o rio Jordão, ele se espalhava. Hoje o rio Jordão, ele está todo trabalhado pelos judeus para prover água em toda aquela região. Então ele não tem a mesma configuração daquele tempo. Mas ele abria vários pequenos braços e que criavam uma região muito fértil. Tinha vários braços do rio. Se você entrar, por exemplo, numa foto por satélite, essa semana eu entrei para ver aquela região, não tem mais rio, mas você pode ver uma vegetação muito densa, formando o que eram antigamente os braços. E a gente vê que era naquela região que João estava, lá no norte. Então, ele tinha saído do centro nervoso, do centro religioso, e tinha ido agora para o extremo do outro lado. E quem ficou no centro nervoso? Jesus. E aí começou a surgir um problema no coração dos discípulos de João. Há uma discussão teológica, os judeus estão criticando João Batista por estar batizando, porque já falei hoje pela manhã, semana passada, o batismo era uma prática que se fazia somente para aqueles que se convertiam de fora do judaísmo para dentro do judaísmo. Então, esses que vinham das nações eram considerados pecadores imundos e antes de serem circuncidados passavam por uma purificação cerimonial, que era o batismo. E eles estavam discutindo sobre isso. Olha, a purificação cerimonial não pode ser isso aqui, não é assim que tem que ser, você está fazendo errado. E a discussão estava ali. E de repente, no calor da discussão, o judeu diz assim: olha, está vendo? Vocês começaram essa prática. Agora apareceu um tal de Jesus, que está batizando lá também. E sabe o que é pior? Vocês estão perdendo adeptos. Está todo mundo indo para ele. Bom, eu não sei como é que termina a discussão entre os dois, mas isso fica no coração do discípulo, sabe? Aquele negócio. Está vendo? Olha só. Aquele Jesus não é aquele que João Batista apresentou. Isso aqui, o Cordeiro de Deus. Olha só, não é leal. Vai lá, agora está tendo adepto. Não está aqui seguindo o nosso mestre. Não está aqui junto com a gente. Olha que coisa. E essa situação bem humana. E ele então se apresenta diante de João Batista e diz: olha, eu estava lá batendo esse papo não tão amistoso e me falaram isso. Jesus está lá batizando e o pessoal está se bandeando para o lado dele. Olha aí, como é que funciona isso? O que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa ação estratégica? A concorrência está ganhando. É bem humano isso, né? E aí João Batista vai dar uma lição tremenda. E ele vai dizer que ele compreendia exatamente o que estava acontecendo. Ele vai dar uma série de explicações. Ele começa dizendo: eu já disse para você que eu não sou o Messias. Lembra? Agora eu sei quem é o Messias. Ele é o Messias. Eu entendo muito bem a vocação que eu recebi
a minha vocação é preparar o caminho do Messias. E é por isso que eu estou agora no norte, preparando o caminho dele, porque um dia ele vai passar por aqui. E a gente vai ler na Bíblia que ele passou por aquele caminho. E quem preparou o caminho? João Batista. E aí ele dá uma outra ilustração. Ele vai dizer que o noivo, não é? Ele, naquele costume de antigamente, o noivo tinha o seu padrinho. A gente chamaria de padrinho na nossa cultura, o amigo do noivo. O amigo do noivo era aquele representante dele que ia até a casa da noiva no dia do casamento, tá certo? Em nome da família do noivo, porque a festa do casamento acontecia na casa do noivo. Então o amigo do noivo era esse amigo especial que ele ia até a casa da noiva e na presença dos convidados da noiva para o casamento, ele oficializava o pedido de casamento do noivo e pedia para o pai permitir que ele conduzisse a noiva até a casa do noivo. E aí num cortejo que saía da casa da noiva com os seus pais, com os seus convidados, esse amigo do noivo vinha trazendo a noiva até a casa do noivo. Mas quando chegava na casa do noivo, ele não casava com a noiva. Ele entregava a noiva ao noivo. E ele se alegrava quando ele podia nem ver, mas ouvia a voz do noivo saudando os convidados que chegavam e a sua noiva. E ele disse: olha, o meu papel é esse. Eu sou só o amigo do noivo. E eu estou muito feliz, porque Jesus está desenvolvendo o papel principal. E eu sou apenas o coadjuvante nessa história. É interessante quando a gente olha por essa premissa, porque, na verdade, o que João Batista está ensinando para a gente é o que significa andar com Jesus todo dia. João Batista está ensinando para a gente que andar com Jesus significa que Ele tem que crescer todo dia na minha vida, e que eu tenho que diminuir todo dia, de tal maneira que Ele assuma todo o controle na minha vida. Um dos grandes conflitos no coração do homem tem a ver com esse ensino. Uma das grandes barreiras que a gente tem para caminhar na fé é aquilo que eu vou chamar de arrogância humana. E essa arrogância humana é o grande obstáculo à fé nos nossos corações. E a arrogância humana, ela acontece simplesmente porque a gente coloca o eu em primeiro lugar. E eu quero enxergar a vida à luz do eu, da minha necessidade, da minha ótica, dos meus valores, do meu dia a dia, do meu dinheiro, da minha felicidade. E na medida em que eu vou colocando sempre o eu em primeiro lugar, eu vou construindo o meu mundo à parte. E se as pessoas não conseguem se encaixar nessa minha nova maneira de enxergar a vida, ou no meu mundinho particular, eu começo a romper relacionamentos, eu começo a romper a vida. Isso vai acontecer, por exemplo, na família. Há muitas famílias que estão se arrebentando simplesmente porque marido e mulher aprenderam a construir um mundo à parte, onde o eu, você, só você, tá? E os seus interesses, os seus valores, as suas necessidades são o mais importante. E se as pessoas não se enquadrarem no seu mundo, então você vai divorciar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Eu não estou brincando, eu conheço gente que já se divorciou 4 vezes e está indo para o 5º casamento. E eu tenho tristeza de dizer, vai divorciar a 5ª. Por quê?
Porque essa arrogância que está dentro do coração não permite que a gente ame ninguém. A gente olha para a vida e a gente fica pensando, por exemplo, na questão do aborto, tá? O aborto que é? É um momento em que a gente olha a vida sob a perspectiva do eu. Eu tenho uma criança que está sendo gerada no ventre. É uma vida. É um ser vivo que está lá dentro. Mas aí eu olho para a minha vida e digo assim, esse ser vivo vai me impedir de alcançar os meus sonhos. Esse ser vivo que está dentro de mim, que não pediu para nascer, de alguma maneira eu tomei parte nesse processo, ele vai me atrapalhar. Eu não vou alcançar alguns objetivos. E então, dentro da minha cabeça e dentro de uma sociedade que valoriza acima de tudo o eu, a gente diz, mata logo e tira. E aí, esse conceito se multiplica, e aí você faz um testezinho no ventre da mamãe, para saber se uma criança vai nascer com uma deficiência ou não vai nascer com uma deficiência, e diz, está vendo, essa criança vai nascer com uma deficiência, tá? Porque o testezinho já provou que vai nascer com algum tipo de deficiência, e isso vai ser muito complicado na sua vida, você vai ter que abrir mão de tantas coisas. Será que você não quer considerar fazer um aborto? Agora, essa é a filosofia que percorre o mundo. Se isso está acontecendo dentro da casa, você imagina o que está acontecendo nos outros relacionamentos. E aí a gente vai pensar em termos de vida espiritual. E a gente vive hoje um tempo em que a religião também incorporou esses valores. Para muita gente, a fé nada mais é do que uma expressão popular da magia. Se eu aprender os rituais certos, se eu aprender as orações certas, eu vou ser capaz de controlar a força poderosa do universo para poder fazer o que eu quero e chegar onde eu quero. E tem muita gente que imagina a fé exatamente assim. Eu quero descobrir a maneira de controlar Deus. Mas chega João Batista e vai nos ensinar que andar com Jesus não tem nada a ver com esses valores que fazem parte da vida humana, porque na verdade esses valores, eles nasceram no coração do homem e foram semeados no coração do homem por Satanás, lá no jardim do Éden, onde de alguma maneira o homem quis se igualar a Deus e ser um semideus. Quando Satanás disse ao homem, olha, não é que você vai morrer por comer desse fruto, é que você vai ser tão inteligente quanto Deus. E aí a gente fica achando que a gente é dono do nariz, que a gente pode todas as coisas, que a gente sabe todas as coisas, que ninguém tem que se meter em nada na nossa vida, e não importa quanto sofrimento a gente esteja gerando no coração dos outros, eu sou dono do meu nariz e chega. E aí chega João Batista e está dizendo para o seu discípulo, não é assim que funciona. Há um Senhor sobre o céu e sobre a terra. Há um Messias prometido por Deus. E esse Messias, por direito, é o Senhor de todas as coisas. Eu, você, somos só coadjuvantes na história. Ainda que Deus ame profundamente você e eu não sou o centro do mundo. É isso que João Batista está dizendo. Você não é o centro do mundo. Deus ama você tremendamente. Você é filho amado, mas você não é o centro do mundo. Há um rei, há um Senhor, há um Todo-Poderoso, e Ele precisa ser o Senhor da tua vida. E quando Jesus se torna o Senhor, o Salvador da nossa vida, a gente vai aprender uma lição simples,
que faz parte do cristianismo. Eu vou dizer mais: não existe cristianismo se você não aprender essa lição. Jesus é o Senhor da sua vida. E se Jesus é o Senhor da tua vida, convém que Ele cresça e que você diminua. Deus é tão bom que Ele dá dons para a gente. Ele deu talentos e dons para todos nós que estamos aqui. Não tem uma pessoa que não tenha um talento, um dom, alguma ministração da graça na sua vida. Mas os talentos e os dons são apenas porque nós somos cooperadores de Deus na sua obra. Mas a estrela da manhã é Jesus. O sol da justiça não é você, é o Senhor Jesus. Cada um de nós temos que estar na presença de Deus por causa de Jesus e não por causa de qualquer outra coisa. E para isso eu vou ter que aprender que convém que Ele cresça e que eu diminua todo dia na minha vida. Um dos conflitos da adolescência é justamente esse. Num determinado momento da nossa vida, a gente acha que é o centro do mundo. E aí a gente vai sair de casa para trabalhar, para estudar, e vai levar tanta bordoada, e a gente volta para casa e descobre que a gente não é o centro do mundo. E aí os nossos relacionamentos familiares melhoram, simplesmente porque a gente descobriu que a gente não é o centro do mundo. Queridos, a lição que João Batista está nos ensinando é preciosa demais. Jesus precisa ser o Senhor da tua vida, e você não é o centro do mundo. Enquanto você se achar o centro do mundo, todas as pessoas à sua volta e você mesmo serão infelizes, porque a sua arrogância faz com que a vida ao seu redor seja horrível. Mas quando a gente aprende a deixar de ser o centro do mundo e a reconhecer Jesus como Senhor e colocar os valores de Deus na nossa vida, a nossa percepção das coisas muda. Olha só o sentimento do discípulo: eu estou irado. Aquele Jesus que o Senhor apresentou está levando os discípulos, nós estamos ficando com um pouquinho aqui. E João Batista estava dizendo: que alegria, estou cumprindo a minha missão, eu vim preparar o caminho dele, eu estou feliz porque eu cumpri o propósito que Deus tinha para a minha vida. Que lição tremenda. Vou falar baixinho. Você já parou para pensar quão orgulhoso você é? Você já parou para pensar como a gente tem coisas que a gente lida como é meu, eu sou dono do meu nariz, sou eu que faço, sou eu que decido, e que não funciona assim no dia a dia da vida da gente? Mas João Batista continua a nos ensinar, e a própria palavra de Deus vai ensinar a respeito desse valor. Tiago, por exemplo, capítulo 4, vai dizer assim, verso 8: cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Sabe como é que funciona no reino de Deus? A gente se humilha debaixo da potente mão de Deus. Isso diz 1 Pedro 5, verso 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. A Bíblia vai nos ensinar que o maior no reino de Deus não é aquilo que nós humanamente imaginamos ser o maior, mas é aquele que conhece, que consegue caminhar reconhecendo a grandeza de Deus, e que Ele apenas é um coadjuvante, porque o dono da obra é o Senhor Jesus, dono das nossas vidas. E se a gente não aprender isso, não dá para andar com Jesus, porque a Bíblia diz que Deus odeia a altivez humana.
porque essa altivez humana separa as pessoas de Deus. A Bíblia vai nos ensinar também que Jesus tem toda a autoridade, e Ele tem todo o direito de ser esse Messias, esse Senhor, e de governar a nossa vida, simplesmente porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é aquele que está acima de todas as coisas. E isso é que diz o verso 31 no testemunho de João Batista. Ele diz assim: aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra, e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. O que João Batista está dizendo, e aqui a gente pode ouvir um pouquinho dos ecos do próprio evangelista João, na maneira dele escrever, ele está dizendo o seguinte: olha, você não é o centro do mundo, primeiro porque você não é o criador de todas as coisas. Segundo, porque você não tem poder sobre nada. Você já parou para pensar que se Deus disser, acabou, nem respirar você consegue, que é a coisa mais autônoma da vida? Já parou para pensar nisso? Nem respirar. Se a vida está acontecendo, é porque Deus lhe deu um tempo que você não tem controle nem do tempo da tua vida. E João está dizendo o seguinte para a gente: olha, Ele tem toda a autoridade para estar em primeiro lugar, porque Ele é aquele que veio do céu à terra, Ele se fez homem, habitou entre nós, Ele é o Deus encarnado que veio para nos revelar a maneira como nós podemos andar com Ele. Ele é o único caminho, não tem outro jeito. É interessante a arrogância humana. Você já ouviu essa expressão? Deus para mim é assim. Já ouviu essa expressão? Já ouviu? Deus para mim é assim. Para mim Deus não vai julgar ninguém, Ele é bom demais. Para mim Deus faz assim ou faz assado. Já ouviu? De onde você tira isso? Da tua cabeça. E o que João está dizendo é uma coisa tremenda. Diz assim: você nunca foi no céu, você nunca conheceu Deus, você não conhece a realidade dele, mas você é tão arrogante, mas tão arrogante, que quer dizer como Deus é. E aí ele está dizendo assim: olha, quem é da terra só entende das coisas da terra, quem vai dar palpite nas coisas do céu? Mas aquele que veio e se fez carne entre nós, que veio do céu, e que ao mesmo tempo é humano e divino, é isso que João está falando, esse tem toda a autoridade para nos ensinar como adorar a Deus, e é o único que pode nos mostrar como nós chegarmos ao céu. Então ele tem todo o direito de crescer e eu diminuir, porque eu sou um profeta, eu sou um pregador, eu sou sei lá o que, um religioso, mas eu continuo sendo da terra. Alguns comentaristas dizem que essa expressão aqui tem os ecos de João, porque um dos problemas que estava acontecendo na igreja quando esse evangelho foi escrito, era a introdução do pensamento de Platão no meio da igreja. E a filosofia platônica dizia que a alma vinha do céu, e ela ficava aprisionada no corpo que era da terra, e que a verdadeira salvação era quando o corpo morria, a alma era libertada e ela voltava para o céu. E aí João está dizendo o seguinte: olha, nem a tua alma veio do céu, faz parte da criação divina. Tem uma discussão teológica incrível, dizendo a alma veio de Deus ou não veio de Deus. Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, é um momento que Deus abre a porta do céu e joga uma alma na terra? Ou é um processo natural que Deus inventou e colocou na própria natureza e no DNA da gente? O que João está dizendo é: você é terreno,
o teu corpo, a tua alma e o teu espírito fazem parte da criação divina. E a única maneira de você chegar no céu é se o céu invadir a tua vida, porque você não vai chegar sozinho nesse céu, porque o da terra é terreno. João continua a argumentar, e ele vai dizer: olha, esse Senhor aqui encarnado, que veio aqui, que morou entre nós, ele revela a glória do Pai, ele fala daquilo que ele viu e ouviu, mas o pior é que a arrogância humana é tão grande, que ninguém aceita a sua mensagem. Mas o verso 33 diz assim: quem aceita a sua mensagem dá prova do que o que Deus diz é verdade. O que João está colocando aqui, mais uma vez a gente vai ouvir os ecos do evangelista, porque ele diz assim, que se nós dissermos que não somos pecadores, está lá na primeira carta de João, nós fazemos de Deus o quê? Mentiroso. E agora ele está colocando o contraponto, ele está dizendo assim: mas quando você entende que você é só da terra, e que você precisa da invasão do céu na tua vida, então você está sendo uma testemunha viva da verdade de Deus, porque quando Ele começa a transformar a tua vida, a mexer no teu dia a dia, e as coisas do céu começam a mudar os valores da tua vida, você se torna uma carta aberta ao mundo, dizendo que Deus falou a verdade, e há salvação, há transformação, há poder, há graça, há misericórdia de Deus para as nossas vidas. E esse é um ensino que está aqui. Verso 34, a palavra de Deus vai dizer assim: aquele que Deus enviou, diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. E João está dizendo o seguinte: olha, por que você está tão preocupado comigo, que sou um profeta? Todos os profetas eram ungidos de Deus. E o que João está dizendo é o seguinte: olha, eu sou um ungido de Deus, eu tenho certeza disso, mas eu recebi só uma porçãozinha do Espírito, só um pouquinho. Então por que eu vou ficar arrogante? Eu só tenho um pouquinho. Agora, Jesus, a encarnação do Deus vivo, tem o Espírito inteiro dentro dele. O infinito coube no finito, só por milagre. Então larga de ser arrogante. Você acha que você toca muito bem? Mas olha, perto da orquestra do céu, onde as coisas estão acontecendo de uma maneira tremenda, você não toca nada. Para de ser orgulhoso, é isso que ele está falando. Você acha que você prega muito bem? Você não é nada, rapaz. Você acha que você faz algum milagre? Não faz nada, porque o Espírito de Deus é muito maior. E aí ele vai dizer uma coisa tremenda, que diz aqui no verso 35, o Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Essa expressão vai aparecer em vários lugares do Novo Testamento, para a gente entender a autoridade do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus se encarnou, quando o Filho, a terceira pessoa da Trindade, ele se fez carne, a palavra viva de Deus se tornou carne e habitou entre nós. Deus, que é o Senhor soberano de todas as coisas, entregou nas mãos do Filho, esse Filho que morreu e ressuscitou, e foi recebido em glória lá no céu. Deus entregou nas mãos do Filho todo o poder, toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que todo esse poder e autoridade foram entregues ao Filho com um propósito, até que todos os inimigos de Deus sejam colocados como um estrado debaixo dos pés do Filho. E aí então, quando toda a obra de redenção estiver completada, e todo principado e potestade lançado e trancafiado no lago de fogo e enxofre, que vai acontecer, isso está lá no livro de Apocalipse, o Filho vai devolver
todo esse poder e autoridade ao Pai, porque ele cumpriu a sua missão. E João está dizendo o seguinte: você não está entendendo? Como é que eu vou disputar com aquele que tem todo o poder no céu e na terra? É tão sério isso, tão sério, que essa semana eu estava assistindo no YouTube um testemunho de uma bruxa, chama-se Vilma. É interessante o testemunho dela, muito interessante. Ela nasceu numa família, não é, de bruxos. Então perguntaram: como é que você se tornou bruxa? Ele disse: eu não me tornei bruxa, eu fui convidada a ser bruxa. Eu recebi esse presente, entre aspas, da minha avó, que era bruxa, e que me consagrou para ser bruxa. E contou uma série de coisas, o que fazia, de que jeito fazia, e disse assim: e eu servia àquela pessoa que eu achava que era a mais poderosa do universo, e ninguém podia comigo, porque a coisa era séria. Mas um dia eu estava lá no meu consultório, porque bruxa dá atendimento no consultório, né? E estava lá, e apareceu uma pessoa e disse assim: olha, eu vim aqui encomendar a morte de uma senhora, que você deu um jeito de matar essa mulher, espiritualmente. Você pergunta como, né? Ela contou como as coisas aconteciam. Por exemplo, ela pediu para a desgraça de uma pessoa, e essa pessoa foi estuprada por 20 pessoas, e outras coisas assim. O diabo tem os seus caminhos humanos também para mexer com essas coisas. E olha, eu queria que você matasse essa mulher, porque eu não aguento mais essa mulher. Essa mulher é uma crente, e essa mulher só fica rezando, só fica cantando. Eu não aguento mais essa mulher. E ela estava lá, e ela estava ficando indignada com a mulher, queria a morte da mulher. Até que num dado momento ela falou assim: ela não para de falar o nome de Jesus. E quando ela falou Jesus, essa bruxa foi lançada a uns 3 metros de distância e caiu no chão, dentro do terreiro de umbanda dela. E aí ela ficou impressionada. Ela disse: o que está acontecendo? E a entidade que estava dentro dela disse assim: manda essa mulher embora daqui, porque com aquela mulher eu não posso fazer nada, porque esse aí tem todo o poder no céu e na terra. E aí quando aquela mulher se levantou, ela saiu dali e disse assim: mas quem é esse que tem todo o poder no céu e na terra? Eu quero conhecer Jesus. E foi assim que ela começou a buscar Jesus e conhecer. Hoje ela é uma pregadora do Evangelho. É muito esquisito, as histórias que ela conta são muito estranhas. Eu confesso para você que é muito esquisito. Mas eu creio que o nome de Jesus está sobre todo o nome, e que Ele é Senhor sobre o céu e a terra, e todo o poder, toda a autoridade, toda a glória pertencem a Jesus Cristo. Agora, quem é você para ficar orgulhoso? Quem é você para imaginar que você é o centro do universo? A Bíblia fala de uma coisa tão tremenda no livro do Apocalipse. Ela diz assim que quando a gente chegar lá, e isso está ilustrado numa figura, há uma figura representativa de todo o povo de Deus, que são 24 anciãos que estão lá nos céus. 12 representativos do Velho Testamento e 12 representativos do Novo Testamento, e representam o povo de Deus em todas as épocas da terra. E diz a Bíblia que quando esses anciãos veem a glória do Pai e do Filho, é alguma coisa tão impressionante, porque todos eles foram premiados. A Bíblia diz que no céu a gente não vai ganhar só a salvação, mas vai receber um prêmio. A Bíblia chama isso de galardão. É um prêmio pela nossa fidelidade, pela nossa obediência. E isso é simbolizado na forma de coroas. E todos eles estão coroados ali. Mas quando eles veem a glória do Pai e do Filho, todos eles se curvam com a boca no pó, tiram as suas coroas e lançam aos pés do Senhor de toda a glória. Parou para pensar nisso?
Quem é você, o bichinho arrogante? Você não é nada. Se Deus não te der alguma coisa, você não tem nada. Você nem respira. E o que João Batista está ensinando para a gente é tremendo. E ele vai concluir esse ensino dizendo para a gente que, verso 36 desse texto, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. O que vai nos levar ao inferno? Porque o inferno existe. É a arrogância que a gente carrega no coração da gente. A ponto de não entender que eu sou criatura, necessitado da graça de Deus. Eu não sou o centro do universo. Que é um Senhor que me ama profundamente. Por isso ele se esvaziou da sua glória, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, desceu ao Hades, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, se eu, na minha arrogância, eu não aceito nada do que Deus fez, eu não quero nada do que Deus planejou para mim, porque eu acho que eu sou dono do meu nariz, você acha que Ele não vai mandar a gente para o inferno? A Bíblia diz assim, olha, presta atenção, se os anjos, está na Bíblia isso, que não se guardaram na sua glória, e na sua arrogância se afastaram do Todo-Poderoso, Ele não poupou e lançou para o julgamento, em cadeias eternas, quanto mais eu e você, ô bichinho, ô vermezinho, empinado. Às vezes eu tenho uma figura na minha cabeça, né? Porque a Bíblia fala que nós somos o vermezinho de Jacó, né? Às vezes eu fico imaginando assim, a gente assim, sabe esses vermezinhos assim, que dá em bicho de caruncho, sabe? Aquela cobrinha assim, né? Pequenininha, branquinha assim, levantando, botando a cabeça assim, ó, sou mais eu. O que é isso? Aí Deus olha assim e diz, esse cara é doido, não entende nada. João Batista está ensinando uma coisa tremenda para a gente. Convém que Jesus cresça no meu coração e que o meu eu diminua. E é por isso que Jesus vai dizer para a gente que aquele que quer vir após Ele deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. E querido, quando ele fala em negar a si mesmo e tomar a sua cruz, ele não está falando de sofrimento, ele está falando que se você não crucificar o teu eu, o teu nariz empinado, você não pode receber a bênção de Deus na tua vida. Nessa noite eu queria orar com você, uma oração de confissão, difícil de fazer. A gente vai olhar para dentro do coração da gente. E não é muito agradável a gente olhar para dentro do coração da gente. Mas nessa hora eu estou pedindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração e na tua vida. Para você entender que a tua arrogância, o teu orgulho está te impedindo de ser abençoado por Deus. Mas que quando eu sou capaz de abrir mão desse orgulho, me colocar debaixo da potente mão de Deus, Ele nos recolhe na sua graça, e a seu tempo nos exalta, diz a Bíblia. Diz, vem cá meu filhinho, você é precioso. Agora, enquanto a arrogância estiver no meu coração, pode ter certeza, tua família não vai bem, teus negócios não vão bem, porque o arrogante não é capaz de ouvir nada de ninguém, ele é dono da verdade, e as coisas não vão caminhar bem. Mas no momento em que eu abro mão dessa dureza do meu coração, o Espírito de Deus pode começar a transformar a minha vida.
E esse Deus que é tremendo e poderoso, Ele começa a injetar do seu Espírito na minha vida, para haver transformação dia a dia, no meu coração, na minha casa, na minha família, no meu caminhar. Mas enquanto eu continuo duro, eu vou dando murro em ponta de faca. É interessante porque justamente foi isso que Jesus disse para o apóstolo Paulo. Saulo era perseguidor da igreja, e um dia o Senhor Jesus aparece a ele em visão, enquanto ele está indo para Damasco, para prender a igreja, para prender os servos de Deus da igreja de Jesus naquela cidade. E é tão tremenda a manifestação do poder de Jesus naquela visão, que literalmente Paulo cai do cavalo. Ele estava montado, não sei que animal, e ele cai no chão. Eu fico pensando, que Deus tremendo, né? Porque você já tomou um tombo na frente das pessoas? É a coisa mais vergonhosa que tem. Eu pesava bem, nem vou falar quanto eu pesava, mas eu pesava bastante. E eu fui pregar em Foz do Iguaçu, numa conferência lá da convenção. Aí me disseram para sentar numa cadeira, bem na frente de todo mundo, e eu sentei na cadeira. No que eu sentei, as perninhas da cadeira abriram assim, e eu fui direto no chão, pumba! Olha, eu nunca pulei tão rápido na minha vida. E depois eu não consegui olhar para ninguém, eu estava com vermelho, com uma vergonha danada. Deus fez exatamente isso com o Paulo, desde ele cair no chão. E o pior é que por causa do brilho, do resplendor da luz de Jesus, ele não conseguia ver nada. E para ele continuar a jornada, as pessoas tinham que pegar ele pela mão e conduzi-lo pela mão. Você já sentiu isso? Você está num lugar que você não consegue, tem que ser conduzido pela mão? Eu já passei essa vergonha. Eu tenho medo de altura. E aí um pastor da nossa igreja queria que eu visse a construção do templo lá da congregação. E tinha uma pinguelinha, sabe aquelas pinguelinhas assim de madeira, lá no terceiro andar da construção, onde o pessoal vinha com aquelas carriolas de coisa, e aquilo vai balançando assim, né? E ele disse, não, vem cá pastor, vem conhecer. E eu falei, meu Deus do céu, vou ter que subir lá. E aí eu fiquei pensando, bom, mas afinal de contas eu sou homem, tem que subir nesse negócio, né? Aí fui, pé entre pé, aquela coisa ia balançando e balançando, eu cheguei lá em cima. Ótimo. E na hora de ir embora? Eu olhava para baixo, aquela pinguelinha balançando, balançando, e eu fiquei travado, parado assim, e não conseguia descer. Aí veio o pastor e falou assim, pastor, você está bem? Eu falei, estou, mas eu tenho medo de altura, eu não consigo sair daqui. Aí ele falou assim, me dá a mão aqui, pastor. Eu dei a mãozinha para ele assim, ele foi descendo comigo de mãozinha dada. Quando eu cheguei lá embaixo, eu disse, meu Deus do céu, que coisa vergonhosa. Paulo teve que passar exatamente por isso. E olha só o que Jesus vai falar para Paulo. Dura coisa é para ti lutar contra os aguilhões. Aguilhão é aquela ponta de ferro que ele cutucava o boi para ele andar naquele carro de boi, tá? Ele está dizendo, Paulo, dura coisa para você lutar contra mim, porque toda vez que você está lutando comigo é como se você estivesse sendo espetado por um aguilhão. Ele vai ficar alguns dias cego, porque Deus tinha que quebrar o orgulho de Paulo. E queridos, às vezes Deus está fazendo isso na minha vida e na tua vida. Talvez você esteja vivendo um momento na tua vida muito complicado. Quem sabe Deus não está usando esse tempo para quebrar o teu orgulho, a tua arrogância. Para você dizer, sabe de uma coisa, eu não sou dono do meu nariz, nem respirar eu consigo, se o Senhor tirar de mim a tua graça. E eu queria te convidar, Jesus, para ser o Senhor da minha vida. Não porque isso vai mudar a competência de Jesus. Ele é Senhor se você acreditar ou não. Porque a Bíblia diz que vai haver um dia que toda língua confessará. E todo joelho vai se dobrar diante de uma realidade. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
Só que quando eu faço isso hoje na minha vida, a glória do Deus Pai me cerca e me abençoa. Nessa noite eu queria orar com você. E queria convidar você a fazer um ato de confissão. Senhor, perdoa a minha arrogância. Senhor, perdoa o meu orgulho. E hoje eu quero abrir mão do controle e convidar o Senhor Jesus para ser o Senhor da minha vida, porque Ele é dono de tudo. E porque se Ele não derramar graça sobre a minha vida, eu estou perdido. Está entendendo? E eu vou convidar você para sair do teu lugar, vir aqui na frente, para publicamente a gente estar orando por isso. E eu sempre explico por que eu faço isso. Porque, querido, se você não é capaz de abrir mão da tua arrogância num templo, num momento da oração, para vir aqui na frente, você não vai fazer quando sair lá fora. Então, se Jesus está falando a você hoje, e se você é a pessoa a quem o Espírito Santo está dizendo, eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar a tua casa, mas eu preciso quebrar esse coração duro. E você está disposto a dizer, Jesus, pode quebrar, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Levanta aí do teu lugar e vem para cá, eu quero orar por você. Se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo do teu lugar. Se tem uma família que está precisando dessa transformação, vem a família toda, chama, olha um para o outro e diz, olha, vamos, nós estamos precisando dessa transformação. Vamos deixar Jesus fazer a obra dele na nossa vida. E esse é o tempo de Deus na minha vida e na tua vida. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá. Todo o poder no céu e na terra está nas mãos do Senhor Jesus. Toda a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus. E se tem alguém que se sente aprisionado por alguma coisa, seja uma lembrança, uma memória, ou até poderes das trevas, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer que você tem toda a liberdade de escolher Jesus hoje. Então tome a tua decisão, porque quando a gente toma essa decisão, o poder de Jesus entra na nossa fraqueza, e Ele liberta, e Ele transforma. Se Jesus está falando com você, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir, tá? Porque esse é tempo de Deus na minha vida, na tua vida. É tempo de transformação, é tempo de libertação, é tempo de confissão. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a gente vai estar diante daquele que é Senhor. Lá em cima tem gente que Deus está falando, desce agora em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, vem para cá. Lá no fundo, Deus está falando com você lá no fundo, vem para cá. Às vezes a gente está no último assento e Deus está falando com a gente acha que Deus não está vendo a gente, mas Ele está falando só para a gente. Se Ele está falando com você, vem para cá em nome de Jesus. O Espírito de Deus quer fazer alguma coisa nova na tua vida, tá? E nós vamos estar orando juntos agora. Graças a Deus, graças a Deus. Venha, em nome de Jesus, pode vir, graças a Deus. Eu quero orar por você. A primeira oração eu não posso fazer, só você pode fazer, tá? Então, é a tua oração de confissão. O que o Espírito revelou para você? Então fala para Ele, diz, Jesus, é verdade. Tenho sido arrogante, tenho sido orgulhoso, tenho sido duro de coração. E se tem algum fato específico, tá? Conta para Jesus e pede misericórdia e perdão de Deus na tua vida. Pode pedir misericórdia de Deus e perdão de Deus na tua vida. E aquele que é poderoso, Ele tem compaixão de nós, Ele nos ama, Ele quer fazer uma obra redentora na nossa vida se a gente deixar. Então clama a Ele. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se tem alguma área na tua casa, na tua família que precisa de transformação, pede milagre de Jesus. Porque Ele é poderoso para fazer esses milagres. Eu não sou. Eu sou de carne, igualzinho a você. Mas Jesus é o Todo-Poderoso. Se tem alguma área da tua vida que Satanás te aprisiona, que você não consegue lidar com ela, pode pedir para Ele, que Ele é poderoso para libertar você, para transformar você. Clama ao Senhor Jesus.
Clama ao Senhor Jesus, que Ele vai ouvir. E agora eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos, amados, queridos, preciosos. Eles sabem que não são o centro do mundo, mas eu quero, Senhor, afirmar aquilo que a Tua palavra diz. Apesar disso, o Senhor se inclina para eles, porque o Senhor os ama. E nesta hora, Pai, eles estão colocando as coisas no seu devido lugar, e estão buscando a Tua face. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, agora vem com o Teu Espírito, entra no coração deles e sela com a Tua marca de propriedade exclusiva, Senhor. E que eles entendam que de hoje em diante eles não pertencem a eles mesmos, mas eles pertencem a Jesus, o Senhor da vida deles. Que toda algema de Satanás que está colocada sobre eles, sobre qualquer forma, seja quebrada no poder do nome e do sangue de Jesus. E que haja liberdade e transformação. Alguns estão machucados pela vida, alguns estão vivendo tempos, Senhor, de grandes conflitos. Eu quero te pedir, Senhor, que como aquela ovelhinha que o Senhor carrega nos ombros, eles se sintam carregados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. O dono de todas as coisas é aquele que se compadece deles, Senhor. E eu quero te pedir agora, Senhor, que a casa deles, o lar deles, seja bendito do Senhor. Se tiver, Senhor, problemas de relacionamento, lá na casa, no marido e mulher, pais e filhos, que o Senhor revele o Teu poder e a Tua glória. E que o Senhor comece uma obra de restauração nessa casa. Se houver, Senhor, marcas do passado que a gente não pode voltar, que o Senhor coloque a Tua graça redentora, de tal maneira, Senhor, que o Teu perdão faça com que sejam lançados no fundo do mar, aquilo que machuca e dói dentro da nossa alma, e que haja cura na alma, cura no corpo, cura no espírito, vinda do Teu poder e da Tua graça. Fica conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Fica de pé, querido, não vai embora não, tá? Eu vou pedir para alguém vir aqui te dar um abraço. Posso pedir? Para alguém vir te dar um abraço, te acolher. Alguém que é tão pecador, tão cheio de defeito como qualquer um de nós, mas que faz parte dessa comunidade de fé, e veio assim, ó, eu vim aqui te dar um abraço, te acolher, e dizer, eu quero orar por você, e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, numa área específica. Pode ser assim? Tá? Então agora, você, fica de pé aí também, você que está conosco aqui, lá na galeria também, e eu queria agora uma multidão, em nome de Jesus, que Deus agora se movimente no nosso meio, e que venha uma multidão para cá, para acolher esses amigos, esses irmãos que estão aqui, e dar esse abraço de fé, só isso, um acolhimento de fé, tá bom? E a gente orar uns pelos outros. Vem para cá, ó, vem em nome de Jesus, aqui, ó, vem para cá, jovens, vem aqui, senhores, senhoras, vem aqui dar um abraço, só dar um abraço. Eu vim aqui te dar um abraço em nome de Jesus, só isso, tá? Os missionários que estão aqui, vem aqui dar um abraço. Os líderes de célula que estão aqui, vem aqui dar um abraço em nome de Jesus, tá? Você que está sentindo Deus mover o seu coração, vem aqui dar um abraço. Ora, coloca a tua mão e diz, Senhor, abençoa. Enquanto eles estão fazendo isso, nós vamos adorar a Deus, tá? Essa música eu gosto, tá? Muito, tá? Diz aleluia, e eu me reporto àquela cena do céu. Lembra aquela cena que eu falei, dos anciãos? Pensa nisso, nós estamos pegando a nossa coroa, a minha, a sua, a minha honra, a minha glória, porque a gente não é nada, e a gente está jogando aos pés do Senhor da glória, e adorando Ele agora em espírito e em verdade. Pode ser assim? Já recebeu um abraço? Alguém foi abraçar vocês aí? Quem não recebeu um abraço aqui? Levanta a mão. Ó, esse povo todo aqui não recebeu o abraço, ó, bem desse lado de cá. Quem é que vem dar um abraço aqui? Vem dar um abraço. Diz, olha, eu quero te acolher em nome de Jesus. Quero dizer, ó, faço parte desse povo junto com você. Somos irmãos. Ó, esse jovem está sozinho aqui. Vem aqui, Fernando, dá um abraço nele. Enquanto eles estão se abraçando, a gente vai cantando, tá bom? Adoremos ao Senhor.
Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Sempre o grandioso Senhor. Ele é o Rei. Aleluia. Aleluia. É só aleluia. Canta com a gente. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Tu és santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, Canta com o coração, adora o Senhor. aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Eu vou lhe dizer, Ele reina aqui, ó, no meu coração. O Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, amém? Eu quero terminar esse culto, mas eu estou com um desejo muito grande no coração de orar. A gente falou que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Jesus detém todo o poder no céu e na terra. Eu quero dizer publicamente, ninguém aqui tem poder de nada, eu não tenho, você não tem. Mas nós cremos que Jesus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, não é verdade? E o desejo que está no meu coração é que a gente peça coisas que estão aí doendo no nosso coração na presença de Deus. Eu não sei o que está no teu coração, tá? Eu não sei o que é.
E eu quero dizer, eu não tenho esse poder, esse lugar não tem esse poder. Não há lugar na face da terra que tenha poder, não há ritual que tenha poder. Está claro isso para vocês? Mas nós cremos que Jesus é poderoso. E que Ele vai ouvir não a minha oração, mas a nossa oração. Porque Ele ama você e ama a mim. Ele é o Senhor. Tá? Então, vamos colocar alguma coisa muito pesada que está na tua alma, muito séria, muito preciosa para você na mão de Deus hoje. E vamos pedir para Ele que a misericórdia dEle, eu não mereço nada. Se eu merecer essa graça, você nunca vai merecer, você está perdido. Se a graça, que é um favor que eu não mereço, e a misericórdia dEle, que é muito maior do que a nossa capacidade, se derramar sobre nós, nós que não merecemos, vamos ser abençoados. Está claro isso? Bem claro. Eu não sou o mágico que tem poder de controlar Deus, nem você. Mas se Ele ouvir o nosso clamor e derramar a sua misericórdia, nada nem ninguém poderá segurar isso. Se Ele que está sentado no trono der uma palavra de ordem, é isso que a gente está pedindo. Jesus, dá essa palavra de ordem, pela misericórdia, pela tua graça. Vamos pedir isso? Você concorda? Então você vai colocar diante de Deus o que está no teu coração. E eu queria colocar isso diante do Senhor, representando todos nós aqui nessa oração. Você concorda com isso? Podemos concordar? Está bem claro isso? Tá? Nós estamos buscando a face daquele que é poderoso para nos abençoar. Só isso que a gente está fazendo. Você crê nisso? Podemos orar juntos? Senhor Jesus, algumas coisas estão sendo colocadas diante do teu trono. Tua palavra nos diz que os anjos estão passando e coletando essas orações em salvas de prata e estão levando até o teu trono, Pai. E a tua palavra nos diz que nesta hora, essas orações que estão sendo feitas aqui pelo teu povo, esses clamores mais profundos da alma, estão enchendo o ambiente da sala do trono com o incenso, com o perfume, com a fumaça, de tal maneira que elas se tornam quase que materializadas. E a tua palavra nos diz que quando isso acontece, raios, trovões, relâmpagos começam a vir sobre a terra como manifestações do teu poder e da tua graça sobre a nossa vida. E eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, abençoa esse povo. Eu não sei, Senhor, o que eles estão colocando diante do Senhor. Alguns estão colocando, Senhor, situações impossíveis. Alguns estão doentes, precisam de uma cura. Alguns, Senhor, estão vivendo um momento de uma angústia tão grande que olham para todos os lados e não vê solução, nem possibilidade. Alguns, Senhor, estão vivendo uma dor dentro da alma que parece que não há remédio para essa dor. Mas nessa hora eu quero te pedir, vem, ó Senhor, com a tua graça, favor que nós não merecemos, e abençoa esse povo, Senhor. E Senhor, permita que cada um deles se transforme numa testemunha viva, de que Jesus Cristo é o Senhor, o Todo-Poderoso, e que o Pai seja glorificado no Filho, nessas orações que serão respondidas. Senhor, permita que essa tua igreja possa ver, possa ouvir, e possa celebrar Jesus o Senhor, através da vida desses teus filhos. E que tudo seja para a glória e honra do Senhor, do Senhor, do Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Espírito de Deus, começa a pairar aqui sobre o Teu povo, começa a tocar na carne, no coração, na vida, nas famílias, começa a fazer as coisas que nós não conseguimos entender e nem conseguimos imaginar que sejam possíveis, para que o Pai e o Filho sejam glorificados pela presença e ação do Espírito. É aquilo que nós oramos, agradecidos, porque cremos que o Senhor é tremendo e está fazendo coisas tremendas no nosso meio. Amém e amém. Amém? Amém. Então agora, vão na
paz do Senhor Jesus para sua casa. E olha, quando chegarem lá, dá um abraço em alguém querido, dá um beijo em alguém querido e abençoa esse alguém querido, tá bom? Tá bom. Vai na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você.